pessoal, tudo bem? Bom, nosso objetivo é entender um pouquinho sobre a parte de administração de estoques e de almoxarifado. Então, será feito alguns vídeos, tá, sequenciais, que estarão explicando um pouquinho dentro desta abordagem, ok? Vamos iniciar o primeiro vídeo tentando entender um pouquinho da importância da gestão de estoques. Por que é importante? Por que isso pode impactar os negócios em si, ok? Vamos lá para o nosso primeiro vídeo. Olha só, se nós falamos então que nós tínhamos em algum momento a questão de estrutura de produto. Então vemos lá a parte de estrutura de produto, a concepção de estrutura, onde temos os itens pais, os itens filhos, e em algum momento nós mencionamos o seguinte: cada item, cada item vai ter uma descrição e vai ter um código associado. Por que isso, tá? Porque isso, quando nós falarmos em sistemas de gestão, eles vão fazer alguns trabalhos para nós, tá? Que é a parte de controle de estoques, ou seja, quanto eu tenho que ter de estoques de determinado produto que consiga atender satisfatoriamente a necessidade dos meus clientes, tá? Então nós podemos pensar nisso no item final. Por exemplo, aqui nós podemos ter a lapiseira. Qual que é a quantidade de lapiseira ideal, que não seja nem muito em termos de quantidade, também não tão pouco que possa ser atender o meu cliente. Por um outro lado, eu posso estar pensando o seguinte: qual a quantidade ideal de plástico ou de corante necessário que nós possamos ter lá para que a minha produção não seja prejudicada por algum motivo, seja ela a entrega atrasada de um fornecedor, ou alguma máquina, alguma coisa que ocorra dentro da minha produção. Então é esse o fato, é esse o objetivo que nós vamos ver agora em diante, a questão de gestão de estoques. Vamos lá? Bom, primeiro passo: por que gerir estoques? Se nós analisarmos num contexto amplo, a grande maioria, seja ela em termos de produtos, quando nós falamos em produtos, ou seja, tangibilidade, nós estamos falando que nós temos que gerir estoques, tá? Não gerimos apenas serviço, tá? Não tem como nós acumularmos o serviço propriamente dito. Por isso, então, viemos para o outro lado. Podemos falar em gestão de estoques e estarmos falando na parte de um supermercado? Sim. Podemos estar falando na parte de uma loja de roupa? Podemos estar falando de uma padaria, podemos estar falando dentro de uma indústria, podemos estar falando de uma mega indústria ou de uma pequena indústria. Lá o cara está iniciando, ele também pode gerir seus estoques? Sim. Então a gestão de estoques é algo fundamental e algo necessário. Então, quando nós falamos em estoques, nós temos que gerir. Por quê? Porque estoque parado é ociosidade, é dinheiro, e tudo isso nós temos que tentar minimizar dentro da lógica de gestão. Por que minimizar? Porque se eu estou reduzindo a quantidade de estoques que posso oferecer ao meu cliente, eu, empresa, ganhar dinheiro, e eu posso também oferecer este meu ganho, compartilhar esse meu ganho junto com o cliente. Que essa é a lógica mais importante, a mais sensata, né, que eu tenho que pensar. E no meio de tudo isso, nós temos uma série de questões relacionadas que podem influenciar no aumento, na redução dos meus estoques. O que pode fazer com que eu aumente meus estoques? Por que muitas empresas necessitam aumentar seus estoques? Primeiro, nós podemos estar falando de paradas de máquina. Máquinas, elas podem quebrar, e se elas quebram, eu deixo de produzir determinado item. E se eu paro de produzir, eu não vou ter para continuar minha produção, seja produção seguinte, ou para a venda. E aí eu tenho que ter estoques que vão amortecer esta minha queda desta máquina. Outra questão: sazonalidade. Quando eu falo que eu tenho capacidade de produção, eu estou dizendo o seguinte: eu consigo produzir 1000 unidades semanais. Perfeito, mas pode ser que lá na segunda semana, lá do meu mês, eu tenha uma venda que chegue a um pico de 4.000 unidades. E o que eu tenho que fazer então? Ir acumulando ao longo das semanas estoques, para que quando chegue naquela sazonalidade, ou seja, aquele pico maior, eu tenha quantidade suficiente para poder atender as minhas vendas. Outra questão é a parte de fornecedores. Nem sempre eu tenho fornecedores para os meus produtos ou fornecedores alternativos. E muitas vezes eles não estão localizados próximos de mim, então eles estão longe de mim. E existe um transporte, existe toda uma veia que eu tenho que tentar suprir. Então vamos supor que eu aqui, localizado aqui na cidade, tenho um fornecedor que está lá em São Paulo.
Pô, nós estamos falando aí de mais de 1000 quilômetros que tem que percorrer uma mercadoria. Como que eu posso garantir que ela levará apenas 10 dias, que é aquilo que o meu fornecedor disse? Pode ser que leve 15, como pode ser que leve 8. Então, essa variabilidade, tá? Quer dizer que variabilidade é a incerteza que eu tenho, que ela pode chegar antes ou depois, pode influenciar dentro da minha gestão de estoques. E isso eu tenho que conhecer, eu tenho que entender. Ou também, dali um pouquinho, eu posso ter a questão de compras por meio de quantidades que o meu fornecedor me faz um desconto para mim. E aí eu posso resolver em aumentar o meu estoque. E aí eu deixo um cuidado especial para vocês na seguinte situação. Nem sempre descontos em quantidades podem ser benéficas. Por quê? Porque eu estou comprando um produto que terá que ficar parado, e produto parado é dinheiro parado. Então, e não é apenas o dinheiro em si, o dinheiro da compra. Eu tenho que considerar movimentação, tem que ter espaço para isso, a movimentação, o custo de armazenagem, que é o que envolve, e além de tudo, eu posso ter desperdícios aí no meio, né? Por um outro lado, tudo isso induz a questões de redução. Então, muitas vezes eu tenho que ter um cuidado muito grande na questão dos meus estoques. Por quê? Por exemplo, produtos alimentícios diretamente obsolescência, diretamente deterioração ou questão de validade. Pessoal, produtos com validade eu tenho que girar. Eu não posso, mas o fornecedor me deu um desconto de 50% se eu comprar 2 vezes a quantidade. Se tu não tem condição de vender tudo esse produto, não vai te adiantar. Tu vai correr o risco de perder. Então, obsolescência, deteriorização, juros. Então, muitas empresas, quando o pessoal compra, né, para poder comprar o meu estoque, ele vai ter que captar dinheiro externo. Ele não tem caixa. E aí ele vai lá, capta dinheiro externo, está pagando juro. Então, olha só, eu pago juro para ter um produto que muitas vezes pode estar parado dentro do meu estoque. Bom, isso é uma questão que nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque eu estou falando em armazenagem, estou falando em manipulação desses produtos, e isso requer pessoas. E pessoas eu tenho que remunerá-las. Então eu tenho que pagar, alguém vai ter que fazer essa atividade. E tudo isso vai influenciar no quê? No meu capital de giro. Capital de giro é aquela condição, aquele dinheiro que eu tenho para poder fazer o meu processo de compra, transformação e venda. E aí depois eu vou receber esse dinheiro do meu cliente e aí eu continuo girando o meu negócio para que ele se perpetue. Dentro desse sentido, então, nós temos vários tipos que nós podemos atuar na parte de controle de estoques. Pode ser matérias-primas, pode ser produtos comprados, pode ser materiais em processo, ou seja, não é a matéria-prima em si, é aquele que está no meio do caminho. Pode ser os produtos acabados, aqueles que já estão prontos para serem vendidos, ou também produtos que são aqueles produtos para uma manutenção, um reparo ou uma operação dentro da minha empresa ou do meu negócio. E tudo isso leva-nos para a parte de gestão de estoques. Gestão é nós termos o cuidado, é nós tentar minimizar o máximo desses estoques para que ele possa gerar benefícios e não malefícios para nós, né? Ou seja, tem que ser algo bom, estoques tem que ser algo positivo, aquele produto onde que vai me evitar uma perda de negócio, que vai me gerar um ganho, e não aquilo que vai me parar, vai me travar, que vai fazer com que eu não tenha dinheiro, que eu não consiga girar. Então esse é um cuidado importante que temos que ter quando nós falamos em estoque. E aí nós vamos ver 2 tipos básicos de controle de estoques. Um nós podemos chamar de revisão contínua e outro de revisão periódica. Revisão contínua é aquele que nós estamos continuamente analisando, ou seja, eu determino um lote econômico de compra. Lote econômico, vocês têm em mente o seguinte, onde que eu tenho o casamento entre minha quantidade e o meu custo. Então, se olharmos lá numa parábola, né, entre a relação de custo e quantidade, eu tenho um ponto que é ótimo, que é aquela quantidade econômica mesmo, onde que tem, comparativamente com todos os custos que o envolvem, eu estou fazendo o melhor negócio em termos de quantidade. E com base nisso eu descubro e identifico o ponto de pedido, ou seja, qual o momento que eu vou disparar a minha compra
para que, de acordo com a média que eu tenho de venda, em determinado momento chegue para mim esse tipo de produto, tá? E um outro ponto é a minha revisão periódica. E revisão periódica é aquele momento onde que eu determino que eu irei comprar X produtos a cada tanto tempo. Então, a cada 15 dias eu vou parar e vou fazer os pedidos para meus fornecedores. E eu vou identificar a quantidade que eu tenho que comprar. Então, diferenciando cada um, seria isso. Nós vamos analisar cada uma delas de uma forma muito mais aprofundada. Vamos lá?